Pensou em construir ou reformar? Lembrou Tintas Luxor, a marca especializada em texturas que tem para você os melhores preços e qualidade. A sua qualidade é certificada pela BNT e pelo Inmetro. Visite uma de nossas lojas e conheça nossos produtos e condições em um ambiente aconchegante e excelente atendimento. Loja na Mintas Barros, Roberto Freire e Parnamirim. Além da nossa fábrica no Polo Industrial de Macaíba. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil. Venha se surpreender e economizar muito. De 31 de agosto a 9 de setembro, a partir das 16 horas, na Arena das Dunas. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do portal Potiguar Notícias. Preparamos entrevistas especialmente para você. Acompanhe. Conversaremos agora com Viviane Oliveira, que é candidata a deputada federal pela Rede. Viviane, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com você? Muito obrigada. Tudo bem comigo sim. E você, Pinto? Tudo tranquilo. Queria lhe perguntar, nesse momento em que se fala tão mal da política e também dos políticos, o que lhe motiva a colocar seu nome como candidata a deputada federal? Obrigada pela pergunta. E exatamente isso, o fato da política estar tão mal vista, né, pela população. Essa corrupção que vem tirando as merendas das crianças, que vem matando nossos alunos, que vai levando os nossos jovens para o tráfico. Isso tudo me incomoda muito. Então eu acho que nós, pessoas de bem, temos que ocupar cargos políticos para fazer alguma coisa de verdade, acabar com essa corrupção na política. E o que lhe motivou, e por que você escolheu a Rede? Eu escolhi a Rede por ser um partido ficha limpa, um partido que não tem envolvimento com corrupção, por ter Marina Silva, que foi uma pessoa que está na política, e ela é prova viva de que é possível estar na política, fazer política e não se envolver em corrupção. Quais são os principais projetos, caso você chegue à Câmara Federal, que você tornará como bandeiras do seu mandato? Eu trabalho com educação há mais de 12 anos, né? E na educação eu trabalho principalmente com jovens e adultos. Infelizmente, perder meus jovens para o tráfico, para as drogas, é uma realidade. E eu quero exatamente trabalhar incentivando a educação em tempo integral, incentivando para que os alunos eles saiam dali com uma profissão e não estejam a par, à mercê dos traficantes, à mercê do crime organizado. Né? Então a gente tem que trabalhar para combater essa insegurança que Natal vive em duas frentes. Primeiro, né, tentar trazer as verbas, né, impositivas na segurança para tentar ajudar a pagar não só os policiais, mas treiná-los para melhorar, né, esse enfrentamento, principalmente com esses jovens e principalmente com a educação. Se a gente não educar, não adianta. Se a gente não construir escolas, a gente vai estar construindo cada vez mais presídios. Como é que você vê, hoje eu percebo, as redes sociais está virando quase que batalhões de guerra. Como é que você vê essa agressividade que envolve a política de lado a lado? Qual o seu olhar sobre esse momento de dificuldade, de radicalismo que a gente vive em relação à política partidária? Eu fico muito triste, porque a gente tem que entender que esse enfrentamento não leva a nada. A gente precisa ir para o campo do diálogo, das ideias, né? Por que é que a gente tem que radicalizar tanto? Será que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que vivem em sociedade, não podemos pegar essas ideias, trazer para um campo de discussão e tentar chegar num acordo, né, em alguma ideia em que possa ser útil para a sociedade? A gente se atacar não leva a nada. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, sentar e debater essas ideias. Olha, candidata, eu converso bastante com os candidatos e pergunto sempre como é que os eleitores estão vendo os políticos. Pelo que a gente observa, há uma desconfiança do eleitor, há uma insatisfação do eleitor. Mas ao mesmo tempo, todos os políticos que estão em Brasília, todos os, inclusive envolvidos em corrupção, como você falou, só estão lá porque os eleitores votaram, não é? Eles não estão lá por vontade de uma força divina, foi a força do voto.
Como é que você sente os eleitores hoje? Eles estão mais exigentes? Como é que é a abordagem com os eleitores? Do que eles, quando você aborda e mostra as suas propostas, como se comporta o eleitor? Bom, os eleitores hoje eles estão bem desconfiados dos políticos em geral, né? E não é para menos, né? O que a gente vê de corrupção, de pessoas no alto poder, no executivo envolvido em corrupção, realmente é para ficar desconfiado. Eles não querem votar, os eleitores estão bem dispostos para ir para as urnas, mas quando eu chego, que eu mostro meu trabalho, que eu falo por que eu estou me dispondo a estar na política, eu vejo que eles me dão seus votos de confiança. E eu acho que é isso que tem que acontecer. Não só eu tenho que estar na política, você que está em casa tem que vir para a política. A gente tem que tirar esses ratos do poder e ocupar esses lugares. Nós é que devemos fazer a diferença. Eu acho que é isso, entendeu, Pinto? A gente tem que ocupar os lugares. É como uma praça pública. Se você não ocupa a praça pública, o que acontece? Ela vai ficar ali cheia de pessoas que são usuários de drogas, pessoas oportunistas. Quando a família, quando as pessoas ocupam a praça pública, aí assim a gente tem um lugar bacana para estar. É assim que a gente tem que ver a política. Nós, pessoas de bem, eu, você, a pessoa que está em casa que tem que vir para a política. Queria agradecer a sua entrevista, a sua visita aqui ao Potiguar Notícias. Muito obrigado e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada, Pinto. Adorei a entrevista. Vamos a um rápido intervalo comercial. O intervalo é pequeno, voltarei em 1 minuto. Lira Fotografias, uma combinação de qualidade, preço e excelente atendimento. Aqui você encontra estúdio infantil, fotos para casamentos, aniversários, pacotes promocionais com revelação na hora. Lira Fotografias, 28 anos de tradição. Praça Paz de Deus, número 9, Centro de Parnamirim. Olha, essa tinta ela tem um certificado do que há da TNT, o que há de melhor, ABNT. Esse certificado ele está comprovando que a melhor tinta e a melhor fábrica é nossa e as melhores lojas. Então você tem agora Tinta Lux ali na Roberto Freire, perto do Sal e Brasa, uma loja imensa. Você tem também na Mintas Barros, com a Avenida Jaguarari. Lux. Você tem em Parnamirim, na BR-101, além da fábrica que fica no Parque Industrial de Macaíba. Só que a fábrica está lá e todas essas lojas, elas estão vendendo preço de fábrica. Então você quer pintar sua casa, seu prédio, deixar tudo mais bonito, com qualidade, Luxor, tintas Luxor, cores da natureza. Tem que ser melhor, não é não? Não esqueça, tinta Luxor. Sabe quem chegou? A Multifeira Brasil Mostra Brasil 2018. E sabe o que isso significa? Novidades para todo mundo. Venha se surpreender e economizar muito. Multifeira Brasil Mostra Brasil 2018. De 31 de agosto a 9 de setembro, a partir das 16 horas, na Arena das Dunas. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil. De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, um programa do portal Potiguar Notícias. Mais uma entrevista feita especialmente para você. Qual a fotografia hoje do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal do Rio Grande do Norte? Bom, primeiro para a gente fazer dar um diagnóstico desse, a gente precisaria passar em 5 horas aqui. Vamos resumir. Mas como eu não tenho 5 horas, tenho só alguns minutos, eu acho que o retrato principal é o seguinte: uma economia empobrecida, fragilizada, porque nós não temos indústria, e carente de investimentos. Então você tem um setor público que não consegue pagar suas contas e atrasa salários porque não tem arrecadação. E a arrecadação vem de onde? Vem da esfera de arrecadação de impostos. E os impostos vêm de onde? Da circulação de mercadorias e de produção. E como nós não temos nenhum nem outro, então gera esse problema. O problema fiscal do Estado é um problema derivado da economia. Uma economia ruim
que tem uma certa lógica, porque segue a tendência nacional. Nós estamos numa profunda recessão já há algum tempo, desde o golpe de maio de 2016, a gente aprofundou essa crise. E se você não tem o desenvolvimento da economia, como é que você vai ter arrecadação? Essa história de dizer que resolve-se o problema do Estado cortando gastos é a mais pura invencionice. Você, na verdade, derruba o consumo, porque você não tem mais o que cortar, em primeiro lugar. Se você derruba o gasto, o consumo das 100 mil pessoas que são no serviço público, se você multiplicar por 3 cada família aí, dá quase 500 mil pessoas, 400 mil, você está diminuindo um importante setor de consumo do Estado. As pessoas não vão consumir, estão com salário atrasado. Se você não consome, como é que você vai fazer circular as mercadorias e cobrar o ICMS? É tão simples, mas as pessoas teimam em achar que diminuindo a participação do Estado, e quando eu digo Estado, não é estatal, é a participação do Estado como regulador da economia, como incentivador, um financiador, indutor também. Um indutor da economia. Na história do Rio Grande do Norte, o Estado sempre participou desse processo de indução da economia. Sempre, desde o momento... Eu vou só tirar da República para cá, de 1889. Sempre o Estado esteve presente. E agora você quer retirar o Estado disso? Nós tivemos, o senhor falou dessa questão nacional, do problema nacional, a Petrobras chega perto de 25%, né, chegava, do que diz respeito à arrecadação do Rio Grande do Norte. Essa queda da Petrobras também afetou diretamente os cofres públicos, o cofre do governo do Estado. O baque que a receita de royalties teve aqui no Rio Grande do Norte, e a própria decisão da Petrobras em reduzir os investimentos, né, quando você pega os dados de ICMS, de arrecadação do Estado, você vê que essa empresa que tem um papel preponderante na indústria do Rio Grande do Norte, e ela diminuindo a participação dela, a indústria cai como um todo. Então, o que a gente não discute, pouco você ouve falar, é por que a gente não vai atrás da Petrobras, ou então criar um centro de estudos do petróleo, ou pelo menos um conselho estadual do petróleo, porque esse é um problema que está latente e afeta muito especificamente a região do Alto Oeste. A bancada federal devia estar junto nisso, né? Pois é, quando você observa esses deputados federais do Rio Grande do Norte, que são uma tragédia do ponto de vista de representação política, o que é que eles fazem com relação a isso? Eles ficam dizendo que a Petrobras é importante, tal, mas ninguém mexe em uma palha para chegar e dizer, não é nem especificamente com a Petrobras. Mas nós precisamos ter uma política de incentivo à produção de petróleo de terra, que é o que está em jogo aqui. Eu não sou especialista da área, mas eu converso com as pessoas e a Petrobras, sem o petróleo, sem a Petrobras, o Rio Grande do Norte perde quase 1/3 de sua produção industrial. É quase 25%, né? Aproximadamente, eu estava vendo esse número. Ela é 40% da produção industrial. Industrial, mas no geral é 25%. O governo eleito, ou a governadora, ou o governador, o que ele deveria fazer nos primeiros 100 dias? Nos primeiros 100 dias ele deve ter um cenário real e concreto das questões que perfazem essas regiões que eu falei para você. Essa integração, 100 dias para fazer isso. Daí em diante fazer uma meta de reconstrução. Nós não estamos falando, eu vou ser bem duro aqui, não há como você desenvolver o Estado em 4 anos na situação em que a gente está. A gente tem que fazer uma retomada do crescimento. É a reconstrução de uma terra absolutamente árida que nós temos em termos de economia. É reconstruir o Rio Grande do Norte. Isso aí está fácil. Mas é possível fazer esse trabalho de reconstrução paralelamente um trabalho de planejamento para os próximos 20 anos? Claro. Porque o que eu sinto falta aqui é que cada governo tem seu discursozinho, cada governo dura 4 anos, 8 anos, e depois sai e não fica políticas de Estado para permanecer. Se os governos passassem a acreditar em planejamento de médio e longo prazo, e o plano plurianual como o plano do seu governo, eles parariam de fazer isso, porque o planejamento ele não é de curto prazo para desenvolver qualquer tipo de região. Ele é de longo prazo, é 20, 30, 40 anos. Só que a gente pensa em 4. Então não tem... A cultura política nossa é uma cultura muito atrasada ainda, infelizmente. É a cultura do voto e a cultura da reeleição. Como não vai ter mais reeleição, você reelege o sucessor. Aliás, mas essa questão de não ter reeleição é uma notícia muito boa. Eu acho uma notícia interessante porque você... que abre caminho para essa possibilidade de planejamento. Porém, quando você olha também, na época que não tinha, você tem as oligarquias colocando seus descendentes para ser o sucessor. Chegou ao final de mais um programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado por sua indispensável companhia. Continuamos nosso bate-papo através do portal potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e até lá.